Como já se era esperado, o Endrick chegou voando no Lyon e tá mostrando o motivo de ter sido considerado por muita gente como a maior promessa do futebol brasileiro desde o Neymar. E não precisava ser nenhum tipo de especialista para saber que isso iria acontecer. Até porque, se você não fosse leigo no futebol ou não fosse clubista, você teria a consciência de que o talento do Endrick não é um talento comum. Mas antes da gente ir para a conversa sobre o Endrick e o Xabi Alonso, vamos voltar um pouquinho lá na categoria de base do Palmeiras para relembrar o fenômeno que o Endrick era e os motivos porque todo mundo apostava nele. Para quem não teve a oportunidade de ver o Endrick na base, ele parecia aqueles jogadores editados de videogame. Era muito comum ver o moleque metendo gol do meio campo, gol de bicicleta encobrindo o goleiro, driblando 3, 4, 5 marcadores e metendo um gol de cavadinha. Ele simplesmente parecia um jogador totalmente editado e muito acima da média dos demais. Mas eu sei que muita gente agora nesse momento tá falando: pai, nas categorias de base até o do Linha foi craque. Beleza, tem muitos exemplos que de fato o cara é craque na base, mas quando chega no profissional não consegue fazer absolutamente nada. Quem não lembra o caso do Hakim Mastur, que nas categorias de base do Milan era simplesmente um craque, um dos melhores da geração, todo mundo falava isso, mas quando foi pro profissional sumiu completamente e ninguém sabe onde ele tá hoje em dia. Mas o caso do Endrick é totalmente diferente. Quando ele subiu pro profissional do Palmeiras, o moleque se tornou simplesmente uma peça muito crucial, principalmente no Campeonato Brasileiro de 2023. Até porque, quem não lembra daquele jogo épico entre Palmeiras e Botafogo, onde o Endrick meteu 2 golaços e provou ali que poderia ser um grande craque do futebol. Até porque, em meio a um campeonato bem disputado, o Endrick assumiu todas as responsabilidades que normalmente caberiam a jogadores mais veteranos e mostrou que não tinha apenas talento, mas também tinha muita personalidade para decidir jogos grandes. Mesmo ainda sendo praticamente um adolescente com 17 anos, ele jogou a responsabilidade nas costas e trouxe pro Palmeiras o título do Brasileirão. Consequência foi que ele pintou lá na seleção brasileira e todo mundo também criticou e achava que não era um momento ideal, e logo na estreia contra a Inglaterra, o moleque foi lá e também meteu gol. E o próximo passo naturalmente seria o Real Madrid, e todo mundo já tinha a ciência que ele chegava lá não para ser titular, mas para ganhar experiência pouco a pouco e se tornar um jogador mais completo do que ele era. Até porque exatamente no momento da sua transferência, o Mbappé também se transferiu para o Real Madrid, e eu acredito que ninguém seja louco o suficiente para achar que o Endrick já iria chegar lá sendo titular e colocando o Mbappé, que é um dos maiores craques da atual geração, no banco. Pra gente ser justo com o Xabi Alonso, a gente também tem que lembrar da época que o Endrick era treinado pelo Carlo Ancelotti lá no Real Madrid. Ele também não tinha muitas oportunidades, mas o Carleto até dava mais minutos do que o Xabi Alonso deu. Mesmo tendo uma minutagem bem reduzida na Copa do Rei, por exemplo, ele foi o grande artilheiro do Real Madrid na competição, o que fez a gente achar que pelo menos nessa temporada, sendo a sua segunda no futebol europeu, ele iria ter mais oportunidades, até porque nessa temporada anterior ele não teve tantos minutos e ainda assim mostrou muito serviço. Então naturalmente na gestão do Real Madrid todo mundo acreditou que ele teria mais minutos para mostrar o seu futebol. Eu confesso para vocês que quando o Xabi Alonso assumiu o comando do Real Madrid, eu achei uma ótima escolha, até porque lá no Bayer Leverkusen ele tinha uma ótima mentalidade, misturando jogadores experientes com jovens promessas, e eu achei que vindo pro Real Madrid ele iria fazer exatamente isso, e consequentemente o Endrick iria ter mais minutos dentro de campo. Só que diferentemente do que todo mundo achava, o Xabi Alonso chegou com uma mentalidade totalmente diferente. Ele escolheu o Mbappé como uma peça central do projeto e começou a escantear diversos jogadores. Por conta desses motivos, muitos caras que eram estrelas já consolidadas no Real começaram a ficar insatisfeitos com ele, como é o caso do Vini Júnior, do Rodrigo e também do Jude Bellingham. Só que o maior prejudicado nisso tudo, sem dúvidas nenhuma, foi o Endrick, que em 6 meses, sob o comando do Xabi Alonso, só jogou 12 minutos em toda a temporada. E nem vale
vale usar o argumento de que o Endrick é muito jovem, realmente ele teria que esperar. Até porque o Mastantuono, que também tem praticamente a mesma idade do Endrick, chegou nessa temporada e é muito utilizado pelo Xabi Alonso. Então, essa história de dizer que o Endrick era muito jovem, simplesmente pra mim, não cola. O Mastantuono, mesmo passando vários jogos sem fazer nada, os números dele eram fraquíssimos no Real Madrid, mas ainda assim, o Xabi Alonso bancava ele, colocava o Rodrigo no banco para dar mais minutos pro jovem jogador. Depois de toda essa situação desagradável, o Endrick teve hombridade, bateu no peito e pediu para sair do Real Madrid. Tem que ter muita personalidade para você sair do maior time do planeta para dar um passo atrás e tentar recomeçar em um time menor e em uma liga totalmente diferente. E o Endrick tomou a melhor escolha da carreira dele, foi pro Lyon, um lugar agora onde ele é valorizado e sim, tá começando a demonstrar o futebol que de fato ele tem. Até o atual momento, são 3 jogos, 4 gols, 1 assistência e 3 vezes eleito o melhor jogador em campo. O garoto tá mostrando pro mundo o que de fato ele é capaz e tá calando a boca de muito brasileiro que começou a dizer que o moleque era simplesmente um flop e um fracasso total, mesmo antes de completar 20 anos de idade. Na minha opinião, eu continuo achando que o Endrick é sim a maior promessa desde o Neymar. E se continuar jogando esse futebol de altíssimo nível, eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele vai sim estar na Copa do Mundo. Até porque o Endrick é iluminado e a gente precisa exatamente desse tipo de jogador para fazer a diferença quando chegar na hora decisiva. Mas eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O que é que vocês acharam de toda essa situação? O Real Madrid errou em liberar o Endrick, ele vai fazer falta ao longo da temporada, ou vocês acham que apesar dele estar jogando esse bolão todo pro Real Madrid, vai ser tanto faz? Se vocês fossem o Endrick, ficariam mais 6 meses, mais 1 ano no Lyon, ou assim que acabasse o empréstimo, retornariam pro Real Madrid e tentariam conquistar a vaga de titular? O que é que vocês fariam? Comentem aqui abaixo, beleza? Conheça o meu outro projeto que é o canal do MVP. Aqui são apenas os cortes, conteúdos curtos, mais rápidos. Mas se você quiser conhecer o meu trabalho em completo, vou deixar aqui ó, no primeiro comentário fixado, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. O meu nome é João Victor, esse daqui é o Cortes do MVP e eu te vejo em breve.